para, de facto, esses instrumentos de governação que está viciado de forma bem retirado de ordem do dia, de libertade, de paz, que vai cumprir o procedimento, e dito isso. A dia de que lá, não falar, se no Supremo Tribunal de Justiça, ela falava como indefinir liminarmente, e nem cada merece análise de deputado. Com atenção que vou dispensar para mim, tem ainda. Obrigado. Obrigado, deputado Fidélis Gomes. Deputado Califa Sedi. Obrigado, Sr. Presidente. Quero cumprimentar todos os deputados, porque é a primeira sessão ordinária da 11ª legislatura e uma ocasião que não tenho de não encontrar mais uma vez e para não trocar opiniões relativamente a diferentes matérias, porque a nós não elegido para legislar fundamentalmente. Para falar com uma ordem do dia, para nós, e a ordem do dia que vem de comissão permanente, depois que passa para mesa, conferência de líderes, que vai em comissão permanente. Portanto, e houve muito debate relativamente a esse projeto de ordem do dia. Para falar como a nós está plenamente de acordo com a ordem do dia, apenas nomes de algumas precisões. Por exemplo, hora que nós falamos de projeto e proposta, o deputado Nelson Moreira falar, proposta e aquele que vem do governo, projeto e aquele que vem próprio da Assembleia Nacional Popular. Então, por exemplo, na ponto 16º, a apresentação, discussão e votação é do projeto do orçamento da ANP 2024, e não proposta. O projeto e depois a proposta de lei. Orçamento da ANP e a lei. E também enquadra dentro do Orçamento Geral do Estado, aquilo que lei agora. Então, e projeto do orçamento da ANP. Ponto 16. Nomes de apresentar também a inclusão de um ponto, depois nós devemos fazer algum comentário em relação àquilo que nós vimos. Nomes de na qualidade de bancada de PA e Terra Arranca. Para falar, colegas deputados, como ano 2024, nesse ano de que nós celebramos 100 anos depois do nascimento de Amílcar Cabral. E ano, nós chamamos de centenário de Amílcar Cabral. E na todo mundo e na celebrar. Sobretudo aqueles que teve e conheci Amílcar Cabral, é celebrar. Então, a nossa Guiné-Bissau, de que Amílcar Cabral nasce, de que Amílcar Cabral, de fato, revela toda essa capacidade de organizar um povo para lutar para a sua independência, para lutar para a liberdade. E que luta para a liberdade está só Guiné-Bissau, mas Cabo Verde, África e o mundo inteiro. Então, a dimensão de Amílcar Cabral e que pode ser só de um partido, que pode ser só de Guiné-Bissau, que pode ser só de Guiné e Cabo Verde, que pode ser só de África, mas sim do mundo. Dimensão de Amílcar Cabral mundial. Até nós, tudo, como é considerado, pelo menos na líderes do século XX, é a segunda personalidade em termos de liderança do mundo.
Daí que nós para incluir um ponto ali na ordem do dia de uma resolução que é aprovada para a Assembleia Nacional Popular e para envolver o Estado de Guiné-Bissau nesse todo, porque tem várias iniciativas do governo, da Assembleia e de outros órgãos de soberania. Portanto, para é considerado o Estado de Guiné-Bissau ano de celebração de centenário de Amílcar Cabral. 2024 deve ser ano de 100 anos de Amílcar Cabral. Eu recomendo nomes para concluir introdução, se possível, logo no segundo ponto, só vou anotar, sugerir, depois do programa do governo, aí entrava a apresentação, discussão e votação do projeto de resolução sobre a celebração do centenário de Amílcar Cabral. Essa é a nossa sugestão para a nossa matéria. Agora, algumas coisas que não ouvi, de facto, e um bocado está estranhado. Está estranhado, sinceramente. A nós não vai eleições, dia 4 de junho, e tem resultado precisamente, e este não tem. E a nós, que deputados, a nós que temos resultado de eleições de 4 de julho. E não empossado dia 27 de julho. 27 de julho. Apesar de não contestar, porque e violar também o regimento, né? Está falado no prazo de 30 dias, mas pronto, o próprio CNE, que vem inclusive aquilo lá, não vai dia 27 de julho. Governo empossado dia 13 de agosto. E o governo faz o esforço, entrega o programa dia 13 de outubro. Portanto, não pensa como cumprir os requisitos. Daí que para nós importante, de facto, não mantém estabilidade desse país. Importante. Tomar eleições legislativas porque não existe essa caminhada. Ela vai junto para o desenvolvimento de Guiné-Bissau. Mesmo que atrasava 1, 2, 3 dias, e normal, não seta, não ponderará, devido talvez a certos trabalhos que tem no sentido de concluir o programa do governo e aprovado no Conselho de Ministros. Para falar como? Antes de falar no livro, de como artigo 92, de como tudo que tem, portanto, cai porque o governo cai de novo, tanto legislatura. Nós estamos a fazer interpretação errada. Está na lei. Artigo 92. Os nomes não associados com outros artigos. 87, nomeadamente. Artigo 92 está falando: a Assembleia Nacional Popular pode autorizar o governo a legislar por decreto-lei, sobre matérias previstas no artigo 87º, artigo 87, a autorização deve estabelecer o seu objeto, a sua extensão e duração. Esse é o ponto 1, 92. E está falando, número 2, o termo da legislatura e a mudança do governo acarretam a caducidade das autorizações legislativas concedidas. A autorização legislativa que está caduca.
mudança do governo, legislatura, autorização. E cada tratar de matérias que discutiram para a própria Assembleia Nacional Popular, por exemplo, o caso de lei de CNE e outras leis, que carece de nenhuma autorização para ir falar de como e que tem validade. Não, essa interpretação errada e tendenciosa de nosso regimento. A Assembleia é uma continuidade. Antes, se não tratar de algumas matérias, não dá concluir, mesmo que a Assembleia é dissolvida, agora se retoma. Então tem que continuar precisamente com aquele lei, aquele proposto projeto de lei, que não tem nada a ver com caducidade de autorização. Senão, alguém está mostrando onde é que está uma para via de mudança de legislatura, então que leis ou projetos de leis estavam preparados, ou que estava pronto, ou estava em curso, e que podia vir submetido à Assembleia. Para alguém mostrar naquele tal ponto, naquele artigo de legislação, que tem caducidade. Então, esses pontos que está agendado ali, e perfeitamente cabíveis, está nesse lugar. Então, não tem só e vai analisar se não está de acordo com ele votar. Se não está de acordo, não quer ir. Ele comanda, ele pensa em outro aspecto, que não põe carroça à frente do boi. Para falar como não quer receber ainda documento, por exemplo, o Plano Nacional de Desenvolvimento. O Plano Nacional de Desenvolvimento não chega nessa hora. E tudo aquilo que é falado no artigo 107, salvo erro, sim. Não, artigo. Não lembro artigo, mas artigo que está falando como todo documento que está discutido tem que pôr 5 dias antes na mão de deputados. Isso está no artigo que está no regimento. E 107, não é? Ok, 107, precisamente. Que está falando conhecimento prévio da matéria a discutir. E 7. Nenhum projeto, proposta de lei ou de resolução pode ser discutido sem ter sido distribuído em folhas avulsas aos grupos parlamentares, bem como aos deputados, com antecedência mínima de 5 dias. E 5 dias que não existe. Portanto, se não receber coisa 5 dias antes, não é discutido. Para não precipitar. É uma agenda. Se cá tem documento, não está a discutir. Mas não põe carroça à frente do outro. Ela falou, não tinha que receber que elas estão vindo. Para não começar a agendar. Não está a agendar. E em articulação com o governo, nós a pedir para aquele prazo de respeitar o prazo onde é que o documento deve estar na mão de deputados. Se cá está na mão de deputados, lá assim, não pode falar. Então, essa matéria não está a discutir. Portanto, tem que ter boa fé, bom senso, caros deputados. Daí que a nossa bancada parlamentar de PAI não pensa como não está a discutir, se não aceita a introdução de esse projeto de resolução sobre o centenário de Amílcar Cabral, não digo se não entra no ponto 2, e não vota essa agenda para não poder avançar. Porque senão não está ali na tenta que se coisas que não tem nada a ver com de fato o que o regimento está falando. Portanto, esse não pensa como ora aqui, por exemplo, não fala governo CATICI, orçamento 2024 até 15 de outubro, sim, aquilo é que precisamente. Mas não lembra só como ex-governo é empossado dia 13 de agosto. E tem ainda projeto, aliás, Orçamento Geral do Estado de 2023, que está submetido à Assembleia, ao governo anterior. Mesmo que a Assembleia está dissolvida,
e tem sim, de acordo com a Constituição da República, um órgão que não funciona, é o nome da Assembleia Nacional Popular, e serve comissão permanente, e por isso submetido ao orçamento de 2023. Vai para fácil. O governo teve que fazer um esforço enorme para que esse orçamento de 2023, para não poder formalizar, pelo menos, né? E depois vai vir começar a trabalhar no orçamento de 2024. E esse não pensa como, se tem boa fé, bom senso, nunca tem necessidade de estar ali, de contestar isto ou aquilo, sobretudo porque ainda trata de novo governo e nova legislatura. Portanto, não dá aquele benefício de dúvida. Ano seguinte, próximo ano, lá não pode exigir que ele, de facto, cumprimento vai apresentar o orçamento de 2025 na data, porque estaria em funcionamento pleno. O governo está ainda em funcionamento pleno, até porque é legitimado ele. Não é legitimado só a hora que não aprova esse programa. Portanto, é para não nos pedir, tanto não também para não votar com as alterações que não sugerir e para não começar a não trabalhar. Muito obrigado. Deputada Odete evoca regimento e cala o aspecto do regimento. Com permissão, artigo 84, do papel de recurso. Qualquer deputado pode recorrer na decisão, mas o deputado também e pode recorrer para usar a palavra para fundamental. Isso é fundamental na decisão. Não pedir permissão. Sim. Boa tarde, deputados. Primeiro, não cumprimento a mesa para desejar muita saúde e nosso tudo para essa sessão que começa bem, ainda com bom pé. Me se desejar, fala manter a tudo no deputados, colegas, para dizer também na mesma, para não ter boa saúde. Me se vai só esclarecer um aspecto. E falar ali no hemiciclo como que está para criar de lei sobre a proteção integral de criança e que chegaria aprovado. E era para esclarecer como dia 12 de outubro de 2023, Conselho de Ministros aprova proposta de lei sobre proteção integral de criança. E também, no dia 28 de setembro, na CIPAC Deliberativo e aprova com alterações projeto de programa do governo. E era a pessoa que ajuda na discussão. Muito obrigado. Obrigado, deputada Costa Semedo. Não, vou permitir, digníssimos deputados, falar com não registrar com apreço a contribuição de tudo bancadas, não tem três natureza de intervenções. Não tem intervenção que está propondo inclusão de mais um ponto no nosso projeto de ordem do dia, que foi apresentado pela bancada do PAI Taranca, e referente à celebração do centenário da Amílcar Cabral. Não recebi proposta de bancada do PTG no sentido de um outro ordenamento de pontos que se está agendado. Portanto, entre pontos 15, 16 e 17, e fazer uma proposta de alteração de ordem, que é a segunda natureza de questão que não levantaram. Mas não recebi também uma nota de parte de bancada do Madem G15, que está de acordo com a apresentação de um conjunto de pontos da agenda, nomeadamente que tem a ver com o programa de governo, Orçamento Geral do Estado e Plano Nacional de Desenvolvimento. Argumento que não apoia em causa a validade da proposta tem a ver com a observância de prazos. Ora, se não falar nesse momento, prazo que está observado, e não falar que não tem que levantar
para cumprir prazo, não tem que contar outro que não vai querer. Hora que não levantar, não há fixar qual prazo para não fazer contagem. A mim pensa como esta capa é raciocínio e deve levar a reconhecer como a lei tem que ter utilidade. A nós e parlamentares, que aqui não responsabilidade e cria um quadro de normalidade. Em cada de sequência de atos políticos que acontecem, não tem um regimento, não tem constituição e fixando prazos, em alguns casos, inclusive, sendo tão explícito, no sentido de colocar, por exemplo, data de 15 de outubro como final para entrega de determinados documentos. Mas, e claro, e a mim gosta sempre de argumentar de como a lei que pode esgota a capacidade de homem compreender qual que é a utilidade daquela legislação que está para andar. Porque se eu falar como dia 15 de outubro, entretanto, vou fazer eleição, por exemplo, em setembro ou em outubro, será que vou continuar a ser útil aquela iniciativa legislativa se vou cumprir aqueles pressupostos que é necessário? Então, a mim pensa como mais do que abre um debate sobre quem que mais tem razão na interpretação que ainda fazia de dispositivos legais. Não tem que apontar na cabeça. Porque não cria lei. O que é que não me estima? Não me estima para quem que na governa está munido de instrumentos de governação. Vai ter um programa, vai ter um orçamento e vai ter um plano nacional de desenvolvimento. E pensa como aquilo que deve ser a principal preocupação. Segunda preocupação, e falar hoje ali, a minha cabeça entra nessa parte da argumentação, de como o que pode ter um governo que quer ter esses instrumentos. Nós estamos em 2023 e a nós tudo não tem consciência de como o governo que tem um programa. E era a responsabilidade do governo? Provavelmente não, vamos discutir. Mas, no facto, eu tenho que constatar como e que tem um orçamento geral de Estado. E, portanto, daqui a pouco, em algum momento, não me pedir para ter fecho de contas. Não me pedir para ter apresentação de contas. Contas vai ser relativo a quê? Se você tem orçamento geral de Estado, você pode analisar contas públicas em relação a nada. Porque que tem referência. Então, é importante, para, enquanto órgão legislativo, não prioriza dota país, nesse caso, dota governo, de um orçamento que nos sirva de referência, mesmo se não tem em conta, como nós estamos no mês de novembro, não há aprova um orçamento que, na verdade, ainda é aplicado só entre novembro e dezembro. Mas é importante, porque a partir de lá, a nós tudo, nós está dotado de um instrumento fundamental que é o Orçamento Geral do Estado, 2023. Para 2024, mais uma vez, estou totalmente de acordo com quem queria falar, e era importante para não ter orçamento 2024. Importante para nós tudo. Mas talvez, dado a essas circunstâncias, mais importante e que simplesmente ter orçamento 2024. Mais importante e cumprir tudo os pressupostos para a hora que ter orçamento 2024 e cumprir aquilo que é o objetivo de ter orçamento. Não pensa como e nem a perspectiva que não só membros de comissão permanente, mas não pedir para ir alargado a bancadas para ter uma apresentação desse processo de elaboração do orçamento 2024. E a nós tudo nós estamos ali, sobretudo membros da comissão permanente, e fazer a apresentação do orçamento. Porque, e bom, a mim, em questão não falece no sentido de argumento simplesmente uma posição. Mistitice elementos que provavelmente o político daqui se compreende direito, qualquer importância de não criar consenso à volta de decisões que não tomam. Se não fala simplesmente como e só prazo, que não preocupação. O governo está tendo problema, certamente, de
pega aqui mesmo o orçamento que tem em 2023, o BUI 2024, vou falar com o cumprir prazo. Mas logo não falar com uma e que passa para a concertação social e que observa aqui tempo mínimo que é necessário para a consulta de principais parceiros, nomeadamente FMI. A nós tudo que na vida para não reconhecer mais como a boca cumprir determinados pressupostos. Não tem na base de que caminho acha como não tem de facto condição de poder avançar para a análise desses pontos que está agendado na ordem de dia. Na concluir que mais um elemento que nos espera como de informação e de ajuda na clarificação. E portanto, se contra documentos que têm sido aqueles que do governo se passa para o Conselho de Ministros e se aqueles que se trabalha na Assembleia Nacional Popular passa para e cumpre aqueles requisitos que necessário. Bom, a mim me informa tudo digníssimos deputados como é questões a nós também próprio não colocar na mesa de Assembleia, não colocar na conferência de líderes, não vai debater na reunião de comissão permanente. Eu já não chego aqui ponto da agenda, tanto direção de governo que está ali na Assembleia, não é? Que está ali presente, e reproduzindo resolução do Conselho de Ministros que não adota esse conjunto de instrumentos que fica agendado, por um lado. Por outro lado, comissão que não trabalha em diferentes diplomas, que se trabalha na Assembleia Nacional Popular, é produzindo informação no sentido de demonstrar como tudo pré-requisitos está reunido para entrar como um elemento de ordem de dia. Agora, me finalmente falar com posição de membros de uma comissão, uma comissão permanente, e um direito legítimo que é de ter posição, inclusive de voto contra aquela proposta que fazia, mas não tem que aceitar o princípio de solidariedade na aprovação de lei. Facto que a mim vota contra um determinado dispositivo e que até desobriga em relação àquela lei que fica aprovado naquele órgão que mate. Se a mim membro de comissão permanente e se comissão permanente reúne com regularidade e cumpre tudo pressupostos para poder reunir, propostas fazidas, tudo membros da comissão permanente toma a palavra e argumenta sua posição. Na final, e houve votos favoráveis que permitem a adoção daquele documento, pensa como é irrazoável não admitir como aquele documento está legitimado para ser apresentado no plenário da Assembleia Nacional Popular. Não pensa como é esse que está a acontecer. Ele comanda, não me pedir a maior disponibilidade de todos os deputados que estão ali, não havia outro, não pensa como cada um só de nós apresenta se ideias e se argumentos, não me vai pedir boa indulgência para não avançar para submeter a votação. Nós já, monte de camarada de deputado Fidelis Forbes, e não há concedido direito à palavra. Obrigado, Presidente da Assembleia Nacional Popular. Bom dia. Atentamente. Bom dia, Pares. Não me estive falando com uma. Não ouvi atentamente. Escola. E com uma. Mesmo que passa dos 3 dias. Mas importante e para não terem consenso, havia país preserva estabilidade. Esta significa como nós estamos a admitir como e tudo em causa legal. Eu falo, mesmo que passa dos 3 dias, nós temos que buscar consenso. E está falando como por lei de lado, não buscar consenso para poder aprovar este instrumento. Não ouvi atentamente cerca do Plano Nacional de Atividade. Eu falo como tem que ter 5 dias para começar a tirar o mundo. Fica aquilo que não foi discussão. Não discussão e artigo 130 do regimento. Eu falo como
e deve submeter à Assembleia até 15 de outubro de cada ano, mas de orçamento referente a ano, aquilo é que nós dizemos. Ele como que pressuposto que cumprir. O presidente vina justificar de facto na última lei para aqui falar como se por exemplo o documento deve entrar a 15 de setembro ou em outubro de ano, como que não podia de facto fazer a partir de 15 de outubro. O seu documento deve entrar depois de 15 de outubro. Mas não me estive a falar com uma. Não sabe boa fé. Havia Orçamento Geral do Estado. E tem 2 períodos. O primeiro período está a começar de janeiro até 15 de outubro. Ele é para quê? Exatamente. E tem que estar a falar cronograma de Orçamento Geral do Estado. Que tem no processo de confecção de Orçamento Geral do Estado e tem várias fases. Única fase, o que nós estamos ali, não discutimos, o que nós falamos, debate de orientação orçamentária. Mas também ainda é fase, por exemplo, de explotação de concertação social. Mas cada uma é fase, próprio cronograma definida e naquele período que está ocorrendo. Não supõe como. Regimento da Assembleia Nacional Popular fala como. Tem 15 de outubro de cada ano, proposta referente ao ano seguinte tem que entrar. Mas o governo que entrar e vinha entrar na novembro. Tem, como é que eu não posso falar? Então permite, tem do décimo. Eu estou trabalhando 30 dias do décimo. Depois, a partir de janeiro, e ano seguinte, o mês depois, vou entrar agora no cronograma de execução. Esse dia ali, seguinte de finanças próprias, é explicado. Seguinte se trabalha, tem um cronograma de discussão. E aquilo que de facto não é aquele dia de como é bom não começar a fazer esse tipo de procedimento. Eu falei que um programa de governo ia aprovar no dia 15, sem carregar, já pedi só confirmação, 15. 28 de setembro. 28 de setembro. Dia 28 de setembro. O Conselho do Ministro tem dia 26. Desculpa, não tenho que pedir. Significa que Desculpa. Já pedi de início do deputado, tem que fazer referência a dados que tem. Não quero me entrar nesse diálogo. Não, esclarecimento. Não, também, mas eu pedi um esclarecimento e deu um data que nós vamos começar a discutir se que data se certa, que se certa. Não. Vamos falar com a mim está acompanhando assiduamente. Tudo comunicado do Conselho de Ministros. Seja ordinário, assim suma extraordinário. E entender-lhe, e se talvez usa a poder, ajudando para poder, confirmando como de fato. E que basta só não falar com a e tem Conselho de Ministros dia tarde. A mim sim, mas tem Conselho de Ministros dia 5 de novembro. Que papo é sobre o programa de governo. Vai remitir a ministérios para continuar a ser contribuição e que mesmo comunicado do Conselho de Ministros e aprova só o programa de governo. Bom, se assim, é normal quando está errado, é humano. Mas não tem que confirmar. Fica assim, não continua profundamente na minha vida. Mas para mim, aquilo é quando não está pedindo. Deputada, talvez está esclarecendo, para não ficar mais bem informado, nesse sentido, para não continuar. Obrigado. E bom não. Para mim, aquilo, presidente, não ouvi atentamente, não me pedi concertação. Não pedi concertação, não vai mais aliás, não vai consertar. Tendo em conta coisas que não ouvi. Obrigado. Deputado Agnello Vidal.
Bom dia, não me felicita e saúde a todos os deputados que estão aqui presentes. Pedir para Deus dar um bom senso para não buscar aqui o melhor caminho para ir a isso. Nós verificamos uma tendência de tornar a coisa muito jurídico. Mas, somos aqui falando, não tem que ter em conta que há aqui utilidade, de facto, da lei. Não tem que ser capaz, enquanto deputado, de buscar aquilo que melhores soluções que quem põe em causa vida de gente. Porque o problema que se alia hoje é que é só uma mera questão de lei. Não me para Guiné vai adiante ou não cabe. Se não me vai adiante, não tem que ter um programa, não tem que ter um orçamento e não tem que funcionar. Sobretudo, se não verificar como, de facto, é governo, é legislatura, herda uma situação absolutamente atípica. Não é que orçamento Catemba, e falado-lhe muito claramente do programa. Assembleia dissolvido, mas Comissão Permanente mantida em funcionamento. E aquilo que foi observado. Acabou bem, exige outro que acabou por fácil. Esse que nós não é pedir para bom senso, de facto, prevalecer. Mas próprio espírito de lei fica claro ali. Ora que não na lei, e bom não lei tudo completo. No artigo 107 na papiada, nenhum projeto, proposta de lei ou de resolução pode ser discutido sem ter sido distribuído em folhas avulsas aos grupos parlamentares, bem como aos deputados com antecedência mínima de 5 dias. Mas, embora, na ponto 2, o disposto no número anterior não prejudica o consenso estabelecido na conferência, no sentido da discussão em reunião plenária poder ter lugar com dispensa daquele prazo. Portanto, dá-nos abertura, dá-nos margem, se bom senso tem, se boa fé tem, para de facto não poder avançar e não aprova. Sobretudo, tendo em conta uma plenária e um órgão soberano. Não pensa Guiné, por amor de Deus, por favor, não trabalhemos para Guiné por isso aí, nessa situação que nós estamos. Obrigado. Obrigado, deputado Nélio Miguel, deputado Nelson Moreira. Bom, como presidente, isso é só chamar a atenção. Eu penso como tem deputados que estão ali conosco. Na pedir palavra, Câmara tem, que poder confirmar aquilo. Não está um deputado na TIA. E que bom, o diferente de idade, o diferente de estatuto, por isso tem que ter respeito. Tem aqueles que vêm de novo, mas não tem a prêmio. É assim como ali, em Casa de Democracia, Câmara tem, que confirmar aquilo. Desculpa. Ok. Deputado Nelson, Ministro da Reserva do Direito de Cidadania que nascerem comportamentos na sala. Sim, mantém. Tem que vai de participação. Sim. Ok. Vai de participação. Ok. Câmara tem, e bom, bem confirmar. Como presidente, e barrário como nós estamos no país que nós estamos, condutores também se serem enfermeiros, enfermeiros também se serem juízes, é como no país chama de lista. Como presidente, me se ser coerente com a minha posição, com a minha forma de estar. Essa hora que nós falar e que a legislatura, desde sempre, para aqueles que não lembram, foi sempre claro que a relação de diplomas que precisa. Cada governo tem a sua política. O que quer dizer que a política de um governo, em função do seu programa de governo, em função do seu programa eleitoral que traduz no programa de governação, é para decidir que aquele programa para a Assembleia tem de discutir ou não aprovado. O que quer dizer que a política que começar de um governo que nem fica para caminho. Se nós estamos na nova legislatura e de um novo governo, isso significa que tudo que é iniciativa legislativa
e tem que começar de zero. Como presidente, necessita de dispositivos na código. Vou falar do artigo 98, vou falar do artigo 100, vou falar do artigo 103. Está na falar de regimento. Está na falar do artigo 91, artigo 92, ambos da Constituição. Como presidente, me percebeu. E como mais do que não fica focalizado só no aspecto legal, eu tenho que perceber de que foi cumprido, que prazos que estabelecidos ficam cumpridos. Mas para quem cabine para vir falar no comando, queda do governo, ao fim de legislatura, que até implica, do ponto de vista jurídico, queda ou caducidade de tudo que propostas ou projetos que tem. E é claro na lei que vai presidente. É assim claro. E verdade, como sou aqui para não voltar a dizer, a nossa posição é claro em relação à matéria que suma que decidir a bancada para ela. Eu não acompanhei atentamente na altura do governo de uma se setembro de 2017, onde é que o presidente havia de império de lei e conta claro nessa entrevista. Isso significa que o governo na altura e que conseguiu apresentar esse programa à Assembleia na prazo de 60 dias. E que o presidente falando aqui em entrevista não abrir. Isso significa que o governo está caduco. O mesmo se diga em relação ao governo, se uma que disse líder a falar. E que apresenta o programa a tempo, naquele que não pode estar. A não fala só do ponto de vista legal. Não está falando do trucuda. A não, no ponto de vista econômico, eu tenho que cumprir o que está estatuído no regimento e o que está estatuído no Conselho da República. Se a maioria entender como ele tomou outra posição, não tem nada a fazer. E nós não podemos, claro, porque nós estamos ali e tem gente que confia no mandato que nós estamos para fazer. Não me se por posição fica claro de como esse no ponto de vista de como lei tem que cumprido, sua camarada presidente está falando sempre inteiro de lei. O primeiro que inteiro de lei depois é como eu tenho que exigir para ler cumprir a camarada. Obrigado. E bom, não compreendi como é a segunda ronda que não passa e para alguma clarificação. E para antes de pedir como falar de forma talvez mais veemente. Debate não Assembleia, não Assembleia Nacional Popular, e deve ser imbuído de um espírito de clarificação e de andar para frente. Não tem que andar para frente. Deputado Mário Famé. Obrigado, Presidente. Boa tarde, colegas deputados. Presidente, nós não deste comunicar enquanto deputado, também parlamento bancada do PRS, para falar com a nove atentamente os colegas deputados de comunicação. É ter total legitimidade, é no parlamento, é questionar, é ter questionar. Nós não está de direito, nós não de democracia, é que existe no estômago de haver democracia. Essa é a verdade. Gente, mas a nós não me chamou a atenção, falar com a nós tudo que sabe, que tem que saber direito. Que tem que saber direito. Não é por isso como aqui está. A nós ainda não mataram um bocadinho, porque pelo menos que tem que ter receber menos de 1 milhão. E o povo, morou com fome, que tem nem euro para comer nessa casa. Ora que é assim, de que me chama a atenção para pedir, meus irmãos, colegas deputados, com muito respeito, não vão saber guiando. A minha tenho experiência um bocadinho, para poder embalar em 2014, e não só, ensino uma hora que eu tive um entendimento, aquele que tem norte, é tudo nós, sobre esse país, sobre 3 nações, eu disse tudo que é legalidade, outra hora, quando você não colocar, que normalmente quando se fala com o iríamos de Estado sem observar, aquele que baliza o caminho, e ninguém pode fazer, sem ter esses pressupostos de legalidade que podia amanhã. Mas, consenso sempre houve na Assembleia, entendimento, em busca de solução e criar condições para poder alavancar a terra. Não pode ser 50 anos é terra semanalista, para ver de que ninguém tinha nada. A minha presidente pensa como a paciente para ver legalidade, a não assistir, eu tenho 50 anos. Não assisti manga de governo. Tanto para alguém está ali para falar com a legalidade que nem foca ali. Não é que eu preciso.
pega bem esse período, não digo o povo se liberar e não ouvindo, na discussão, o que é que tem sido? Nós estamos na Dana, aquilo que outra hora o povo está pondo na mão, para ver entender, mas não ser representante, tem que pensar assim, e não está bem pedindo deles, não há pedir esse mandato, não está ali, por isso pensamos. O governo, ex-governo, por não poder assim, se uma cada falar, não vejo oportunidade de fiz dúvida, não aprovei esse instrumento de trabalho, assim para depois, por fiscalizar, por aquilo que não trabalha. Não começar. E tem menos coisa que não pode fazer no caminho para fiscalizá-los. Não fazer o trabalho robusto, responsável, mas que a liga de logo não começar. Acabou, portanto, clientes. Pelo amor de Deus, é que bancada pega esse município e tem sempre para ter entendimento. Desde tem muito Obrigado, deputado Mário Xambé. Deputado Mário Muzano. Obrigado, camarada Presidente, camaradas colegas deputados, não pedi palavra justamente para poder acompanhar colegas que estão a seguir. Nós estamos exatamente em busca de uma saída, porque para isso que o Parlamento existe, diversidade de opiniões, e fundamental para ser capaz de, na final, não compreender o outro, não tolerar, não adianta. Não gostaria de seguir um investigador e historiador grego, Mangalbias, falou com uma razoabilidade, um termo muito apropriado e utilizado com bom senso, ponderação e equilíbrio. Não acaba para salvar a lei. Não está a lei para positiva nem para negativa. Na tudo que nós vamos fazer na vida, não propenso a erro, não vou falar, mas basicamente, ora cá não se está, não diga. Não busquei entendimento, consensos alargados, com causa comum e fundamental. Pensa esse que o Presidente está a propor. Nós estamos na primeira reunião, 11ª legislatura, e bom de facto para nós servir a nós. Nós estamos a representar a comunidade guineense, que confia na nós outra hora, a conferir um mandato, para não resolver esses problemas dentro desse município. Problema não continua a ter, mas nós homens não temos que ter capacidade de ultrapassar. Vamos se sofrer, não tolerar acompanhar. Nós erramos. Ali dentro nós estamos um bocadinho tenso, mas pela só a coluna de xiscar, não complementamos. Não cabia de quando ficar na retaguarda. Tem país que não é. E nós sonhos. E futuro dos meus filhos também. Então, quando eu pedi, eu não pugno esse princípio. A nós vamos ficar fazendo isso. Então, não queria esse senso. Vai prevalecer. Eu não podia dizer. Obrigado, Corrado. Obrigado. Penso que não resumiu aí, mas assim vai ter ainda pedidos. Deputado, desculpa, nunca fixei ainda nome de tudo. Desculpa? Barceto Caçamã, sim. Por favor. Boa tarde, mesa. E boa tarde, colegas deputados. Dará-me está falando uma noite que não sabe da pessoa que está se metendo. A nós municipais da direção. Se não for assim,
não vai mobilizar. Eu tenho que pensar aqui na população que não vai mobilizar. Ou seja, aquele eleitorado que não vai enganar. E como não fazer, esquece. Não vim a fazer última coisa ali. E cá tem como outro fazer 10 anos, e tem 20 anos, a mesma que minha primeira intervenção. Quem se acha que ele vai para fora, vai para fora. A população de Guiné que só cansa. O povo não sofre. No pleno século XXI, na cata água, na fonte, o filho da água, o deixar esse então, o povo não sabe viver. Não tem que pensar nisso. Índios não passa fome. Ou para a discussão de artigo, que artigo. Ou para a cansa da população. E o Senhor. A terra precisa levar adiante. Pensa, a hora que alguém vê, vou deixar o meu filho de casa. E que não vem cansa acompanhar. E outra coisa ali, estou na papel, senhor que espancar, é coisa tem que calar. A OCL, por ser na nossa. Presidente de papel ali, não pode nenhum deputado, o papel ali, vou desculpar o professor, e marca, que papel de filho. E outros dias a mim, eu temperamento não vai dar. O Obama tinha a cabeça de escada, mas quando se toma para filho, eu vou ter de ouvir, eu papel escada. Esse tem que calar, seja quem for, esse tem que calar. Deputados têm que respeitar o direito. Obrigado, deputado Baseco. Cassama. Baseco Cassama. Deputado Alonso Fati. Muito obrigado. Está falando suma com o Mangarel fala ali. Lê se você cumprir que artigo que falaram do livro de ser o deputado, o cara sério. Artigo que te garanta a gente lê. E lei que te garanta a gente lê. Gente que fala cara fácil, mas ou kuna pedir. Você conta ainda a verdade, de facto, o que ele fala ele? Mas não vai para a solidariedade, não vai para avanço. Não me se sabe o que é falar, se verdade ou que é verdade. Mas a gente está na fase. Esse é vocal é correto, porque nós todos não temos no documento. Que o apoio não seca ou não nega. Eu estou falando de regimento. Agora, é outro de falar como não para misturar duas coisas que não fala ali e não fala de linhas que falaram para não aprovar, para não votar. E tem alguns lá que falaram como e que está na hora, e que está na dia, e que está na e respeitar regra, lei. E que que falaram? Se de facto é assim, e que tem nenhum problema, porque não fala para não solidarizar. Mas que está tudo contra a verdade que tem. Agora, para falar como se você vai contra a lei, você vai só, ali camarada presidente, manga-se, conversa e está falando império de lei. Na manga desse conversa de falar império de lei. Mas, depois de lei, ele tem que solidariedade. Ou quer falar o que tem razão, nem se vou mostrar, ele está falando sofrer, desculpa. Mas a hora que quer falar o que lá, uma mulher, uma sofrer, que está grito. Sem artigo, sem lei, não quer chegar ali, não quer mais que diz que fica na casa. E artigo com lei, com punho, que não chegar ali. Se você fazer, você serve. Se você fazer, você não serve. Agora, para mim falar para isso, aquilo lá. Vai para casa. Vai para a casa. Ali não tem que vai para o artigo. Mas, não pedir, para nós ter paciência, suma com minha irmã Mussano, fala ali. E que tem mais nada de que lá. Não está ali a osso. Sorte que destino de Deus. Que regra de jogo. O manda não está ali. A osso, primeiro dia,
A mim pensa próprio como a os, e só que ele ri, não digo que Bíblia facido, não facido, vai no caminho. A mim que espera como a os que não teria escolar. Mas agora, só que serve sim. Um caçiri, havia como é caçari. Se você não chegar ali, desde lá na base, ou que a maioria tem que passar. Desde na base, o vai chegar ali. Mas se me serve sim, mister não olha para junto, outro se capui mão se catara para, outro se capui óculos catara para. Aqueles que estarão para mais que nós, vou sinta bom jubi, vou endireitar no caminho, para não avançar, para não vai para diante. Então pedi, que não bata para palavras que está chocado, ou que não pediu, ou que não fazia, palavras que está chocado, está bom. Mas que um dali que está pedindo e cansado de vir. Cansado depois que não há papel. Quem que vem que camiste avanço de população, descanso de população? Ela está ali. E por cedo, alguém podia, ou alguém que se mas a nós tudo que ela que não chegar ali. Para poder é como para passar diante. Sua presidente. É falar que mantra de julgar ou está por ele. Boca corta lá, ninguém não importa lá. Não, gente. Entre julgar por ele, se você põe irmão, é falar penal. Mas agora se você não corta lá, boca corta lá ninguém. Muito obrigado. Quer saber que eu tenho? Amigo, acabou faz que lá. Amigo, irmão. Obrigado. Deputado Alonso Fati, para além de ser dinheiro mau, banha grande. Mas nesse trabalho tem que gerir debate. Hora que parece como que é alguém tem para comunicar, né? Substância que tem para comunicar e comunicar, tem que pedir para certa para não passar adiante. Aquilo que parece como eu acaba contando que é o tem de substância. Bom, não sei como e tem mais deputados que já são com este papel. Mas vou permitir perguntar líder de bancada, Madem, se manter requerimentos do pedido de concertação. 40 minutos. Liga. Presidente, bom, a mim gostaria de contar aqui de nada. Se não recebi assunto para levar, né? E não passa 5 minutos, e não passa 10 minutos, não falar com nós, não cuide. Eu não podia voltar, a hora volta. E que não falar com nós, não vai fazer 5 minutos, não vai fazer 30 minutos. Obrigado. Permitir só, antes de não autorizar, porque é regimental, não poderia vir em causa o direito de concertação. Eu penso que a nosso tudo não ter consciência de como há 18 pontos que não cuida na agenda e que perspectiva de ser 19, expectativa é de como há, não faz uso, o que desliga, obrigado. A expectativa é de como há, não faz uso de não capacidade de maior síntese, maior consenso, maior aproximação daquilo posições que discutido aí. Se antes de não começar a trabalhar, não ter dificuldade na validar uma agenda que passa para tudo o filtro. Porque não pode chamar de maneira. Uma hora que não fala como tem reunião de mesa, e tem reunião de conferência de líderes, e tem reunião de comissão permanente, que é nada mais do que filtros que está criado. Para a hora que não chega na plenária, porque não levantando mais para não fazer tudo o que está sendo. Portanto, elementos, não havia, nesse caso de bancada Madem G15, e tem a presença na mesa. E tem a presença na mesa por alguma razão. E a hora que não fala conferência de líderes, e participa no encontro de líderes por alguma razão. E na conferência, na comissão permanente, próprio
vice-líder, nesse caso o líder de bancada, esteve presente na reunião, se engana. E, portanto, tudo é questões debatidas lá. Não pude compreender, na base de concertação que não teve a hora que não acabar de discutir ordem do dia, não pude compreender como aquilo podia levar a tal concertação que eu pedi. Eu que mandei concedido. E não aguarda que tudo paciência. E falar de 5 minutos e dura 20 minutos. Não aguarda que tudo paciência, porque não tem que orientar uma postura para um princípio de respeito e de reconhecimento, como, bom, 5 minutos e por derrapar. Mas, se não começar logo no primeiro dia, não fazer uso desse instrumento, a revelia daquilo que é objetivamente necessário para não poder avançar, não estamos a fazer prova de não disponibilidade para contribuir para este caso pelo bem. Mas, como eu vou falar, é um direito que está a assistir a bancada Valente já 15 e está otorgado 30 minutos para essa concertação. Por favor. Thank you.